O que um tapa na cara pode nos ensinar? Essa é a história que eu vou contar hoje no terceiro episódio da série Histórias Minimalistas. Mas, se você não conhece o objetivo desse quadro, entenda quais são os 3 motivos que me fizeram criá-lo. Primeiro, entendo que a gente não pode passar dessa vida e ir para o túmulo sem compartilhar as nossas lições aprendidas. Quem sabe alguém, ao ouvi-las, criará coragem para mudar algo na própria vida. Segundo, para que você conheça quem é a pessoa que está aqui por trás da sua tela, um pouco mais da minha história, para você saber que eu enfrento e já enfrentei situações difíceis impostas pela vida. E não é para me vangloriar, eu não estou aqui para ficar contando as minhas histórias como se eu fosse uma pessoa especial. Pelo contrário, eu estou mostrando aqui as minhas vulnerabilidades, erros que eu cometi, situações difíceis que eu vivi, para tentar dividir com vocês e levar uma mensagem positiva de transformação. E a terceira razão é para você conhecer como eu era antes do minimalismo, durante o meu processo de transformação, o que aconteceu e o que eu me tornei depois do minimalismo. Quais são os benefícios que eu estou colhendo. Neste momento do quadro, eu estou contando as minhas histórias que antecedem a minha transformação. E esse tapa na cara que eu tomei tem a ver com mais um episódio que eu vivenciei com o meu pai. Em 1991, eu entrei em depressão, palavra que hoje eu compreendo, mas na década de 90, no início dela, depressão não era uma palavra comum. A gente ficava triste ou algo parecido com isso, aborrecido, para baixo, mas reconhecer que nós estávamos em um quadro de depressão era algo muito raro. Ninguém falava sobre isso. E hoje eu percebo, porque lá eu não percebi. E foi bem difícil. Eu fiquei meses no fundo do buraco, precisando de ajuda para levantar. Mas antes de contar o que me levou à depressão, como eu saí dela e as lições aprendidas, vamos para o contexto desta história. Os meus primeiros 2 empregos foi meu pai que conseguiu para mim. Indicação de amigos dele nas empresas que eles trabalhavam. O primeiro emprego eu comecei em 1986, no dia 4 de dezembro de 86. Estou aqui com a minha carteira de trabalho para mostrar para vocês. Meu primeiro registro profissional foi de lavador de carro, na Guarucar, em Guarulhos. Fiquei 3 meses nessa profissão e a ideia é que eu fosse transferido para a parte de oficina, a parte de pintura e funilaria, que era uma concessionária de carro que tinha esse serviço de manutenção. Só que eu pedi para sair, eu pedi as contas. Não era uma profissão que eu queria. Foi legal a experiência de lavar carro, aprendi muito. Foi a minha primeira vivência de bater cartão, de ter um uniforme. Era um uniforme de lavar carro, com bota. Talvez alguns vão lembrar aquela perua amarela, aquele Fusca amarelo, que vinha todo cheio de barro para a gente lavar. E sobrava para quem? Para o novato aqui, para aquele que estava iniciando a carreira, pegar os carros mais sujos e assumir as tarefas mais difíceis. Eu levava marmita. Eu lembro um dia que me pregaram uma peça. A hora que eu fui pegar a minha marmita para almoçar, tinha lá arroz, feijão e bife. Era para ter arroz, feijão e bife e um chuchu refogado. A hora que eu abri, só estava o arroz, o feijão e o chuchu. O bife alguém tinha roubado. Era a vida que estava me ensinando como ela é. Parte dela. São crenças que a gente tem que tomar cuidado também para não alimentar. Me diverti, só que eu tinha vergonha desse trabalho, estou sendo bem sincero, porque eu era adolescente, eu ia para danceteria, eu ia para matinê, e eu levava marmita, e levar marmita naquela época parece que diminuía a gente, né? Era vergonhoso você levar marmita, e também quando alguém perguntava para mim no colégio, eu já estava no primeiro ano do ensino médio, e aí, o que você faz? Está trabalhando? Ah, eu trabalho na Guarucar. O que você faz? Ah, eu ajudo lá a cuidar dos carros. Eu não falava que eu lavava carro. A gente vai se envergonhando da nossa história e vai aprendendo com isso. A minha vida como lavador de carro durou 3 meses. Em fevereiro de 87, eu pedi para sair. Meu pai ficou pé da vida comigo, porque ele tinha pedido para um amigo me indicar para trabalhar, e eu vou lá e peço a conta. E eu não contei muito as minhas razões para ele. Essas razões eu estou contando agora aqui para vocês. Parte delas. Fiquei desempregado novamente. 2, 3 meses depois, meu pai, enfim, conseguiu um emprego que eu fiquei muito feliz. Porque eu ia trabalhar em São Paulo.
Eu ia sair de Guarulhos, de um bairro de periferia, e atravessar a cidade, ir lá no centro de São Paulo, que eu nunca tinha ido, nunca tinha andado de metrô sozinho na minha vida. Rua Líbero Badaró, paralelo com a Rua São Bento, ali no centro, bem na região velha de São Paulo mesmo. E lá fui eu, como office boy, a minha primeira profissão que me deu orgulho e me fez desbravar o mundo. Realmente o mundo se abriu para mim, o mundo de São Paulo, dessa cidade maravilhosa. E essa empresa que eu fui trabalhar era uma corretora de valores. Eu nem sabia o que era isso. Ela funcionava em 2 andares. Quando eu cheguei no prédio, que tinha 32 andares, eu olhei para cima assim e falei, meu Deus, o que é isso? Eu me senti uma formiguinha no meio do centro de São Paulo, aquele prédio imenso. Eu não sabia nem usar o elevador, nunca tinha andado. Fiquei olhando para as pessoas, observando o que elas faziam. E muito envergonhado, fui perguntar para o guarda, como é que eu faço para chegar no 22º andar? E aí ele me explicou, me colocou dentro do elevador e apertou o botão para mim. E assim, lá fui eu começar a minha primeira profissão que me deu orgulho. Fiquei ali um bom tempo. Inclusive, essa experiência, que levou quase 4 anos, me deu um horizonte de carreira. Eu escolhi fazer faculdade de administração, que tinha a opção também de fazer economia ou contabilidade, porque essa corretora pagava 50% da faculdade se fosse dentro desses 3 cursos, que tinha a ver com o negócio. E de office boy eu fui para auxiliar de liquidação, que é quando a gente começa a entender como é que funciona o pós-compra e venda de uma ação, toda papelada, nada de internet, nada digital. E eu tinha feito datilografia, um curso completo. E aí eu, de office boy, já comecei a subir para o 29º, que era onde funcionava também a empresa, e fazer trabalhos de datilografia meio período. Meio período office boy e meio período eu datilografava. Aí eu comecei a entender o processo. Tempos depois, eu fui convidado para trabalhar como auxiliar de mesa de operação. E aí a minha vida mudou. Porque eu ia de maneira muito humilde, gente. Não tinha roupa para trabalhar. Chegar no centro de São Paulo, uma corretora de valores. Nós tínhamos operadores que iam lá para a Bolsa de Valores. Eu ia lá para aquele prédio e ficava olhando o que é uma Bolsa de Valores, como é que funciona isso. E os caras assim, tudo de terno, de gravata, tudo bem vestido, tudo alinhado. E as pessoas ali, as mulheres também todas bem arrumadas. Eu nunca tinha visto tanta gente bonita e bem vestida. Aí um dia eu cheguei para um amigo, falei, cara, me ajuda a comprar umas roupas. Eu juntei aqui 3 meses de salário e não está dando para vir trabalhar assim, porque agora eu já estou aqui no 29º. Porque lá no 22º eu era igual, né? Tava lá junto com os outros boys, todo mundo começando, todo mundo humilde, colegas vindo da Zona Leste, da Zona Sul, de outras cidades também da região metropolitana de São Paulo. Mas quando eu fui para o 29º, eu falei, não, agora eu preciso fazer um upgrade no meu guarda-roupa. Aí um amigo meu foi na Dourinhos, na Ducal, algumas lojas ali que ficam ali na São Bento. Não tinha cartão de crédito. Paguei tudo à vista e comprei roupas bem ruins, viu? As fotos são terríveis, eu nem tenho mais essas fotos. Porque eu era muito magro, não tinha roupa que cabia em mim direito. Então as calças eram meio largas, era ridículo, era coisa feia de ver mesmo. Mas estava na moda, as pessoas usavam aquilo. Na época, tudo bem, não era tão feio naquela ocasião. Aí eu fiquei todo orgulhoso. Eu lembro que quando eu estava 3 anos já trabalhando lá na mesa de operação, 3 anos da empresa, eu estava no ensino médio, no 2º e no 3º, não lembro. Então eu ia direto da corretora e chegava lá na escola, que fica no bairro da Ponte Grande, em Guarulhos, no Dom Paulo. E as pessoas perguntavam, o que você faz? Eu trabalho numa corretora de valores, numa mesa de operação, mas já tão jovem, com 16, 17 anos, exercendo essa profissão, e eu quero virar auxiliar de pregão. Hoje nem existe mais essa profissão, mas eu queria auxiliar os operadores lá na Bolsa. Estavam me treinando para isso. Eu estava super empolgado. E eu escolhi fazer técnico de contabilidade para conseguir ter um pouco mais de base, de visão administrativa, visão de negócio, para usar na empresa que eu estava trabalhando. Então eu falava lá na empresa, estou fazendo técnico de contabilidade. E chegava na escola e trabalho numa corretora de valores. Agora sim eu estava orgulhoso. Até que a vida me trouxe um golpe. Eu fui convocado para servir o exército. Tiro de guerra. 2 horas por dia em Guarulhos. Ou de manhã
ou à tarde. Existe uma legislação que protege quem está servindo o exército. O empregador não pode desligar a pessoa. Mas o tiro de guerra é diferente, porque você fica praticamente meio período fora da empresa. Então eu comecei a trabalhar na parte da manhã, chegava lá 8 horas da manhã, ficava até 11h30, 11h40, depois saía correndo, pegava metrô, ônibus para descer na Dutra, em Guarulhos, para chegar no horário, porque se eu chegasse atrasado no exército, tinha punição. O que aconteceu? Logo nos primeiros meses, a empresa me colocou em casa, com uma licença não remunerada. E isso foi muito ruim, porque eu já tinha o meu salário e eu não queria servir. Eu estava aprendendo bastante. Era o período da minha vida que eu nunca tinha aprendido tanto. Eu estava virando gente, vamos colocar assim, estava virando adulto. Meu processo de crescimento profissional estava acelerado. De repente, a vida veio e deu um golpe, puxou o freio de mão. E eu tinha que servir o exército à tarde e fiquei com a manhã livre, sem fazer nada. Impotente, triste, ainda não em depressão, mas já fiquei muito chateado. E aí minha mãe não tinha capacidade para resolver isso sozinho na época. Minha mãe pegou o ônibus e foi lá na empresa, subiu no 22º, conversou com o coordenador de RH, e falou, vocês não podem fazer isso está errado, eu vou atrás de um advogado. E foi atrás de um advogado, e a empresa compreendeu que não era uma decisão adequada dentro da lei e retrocedeu. E me chamou de volta. Só que eu não fui trabalhar na mesa de operação. Eu fui trabalhar com o Zé Luiz para recortar jornal. Não qualquer tipo de jornal, fazer clipping econômico. O que o Zé Luiz fazia? Ele recebia Gazeta Mercantil, Diário do Comércio, Folha de São Paulo, Estadão e lia o caderno de economia e a notícia das empresas. Recortava e fazia um clipping diário. Esse clipping estava lá na mesa de operação. Quando os operadores de pregão e da mesa chegavam, eles liam aquele clipping para saber o que estava acontecendo. O que hoje nós fazemos pela internet. Acompanhar a situação das empresas, as notícias internacionais, para ver o impacto da bolsa e orientar as pessoas a ter informação, porque informação é valor, para conseguir orientar os clientes na mesa e no pregão. E eu comecei a fazer isso. E comecei a aprender bastante. Só que eu senti que era um trabalho que tinha me diminuído. Que eu tinha sido, como é que eu posso dizer, transferido e rebaixado de cargo. Contudo, o Zé Luiz era uma pessoa fantástica, muito inteligente. E percebendo a minha tristeza, ele me ajudou muito e eu conheci outras pessoas nesse período que começaram a trabalhar no 22º andar, que foi para onde eu desci. Eu subi para o 29º, depois desci para o 22º. Só que eu percebi que a empresa não me tratava bem. E a perspectiva de eu voltar para a mesa de operação não era tão real assim. Eu não queria servir o exército, mas foi uma experiência fantástica. Um dos meus melhores amigos eu conheci lá. Eu tive muita coisa boa lá. Uma delas foi o sargento que eu tive, firme, duro, mas que me tratou como filho, que é o sargento Ferreira, que por acaso tem o mesmo sobrenome que o meu. Voltando para a empresa, quando encerrou o meu serviço no exército, eu pedi a conta, porque eu fiquei muito chateado com aquela situação deles terem me rebaixado. A estrutura não era a mesma, o tratamento não era igual e eu não queria ficar mais lá. Eu queria recomeçar, eu queria refazer a minha carreira, só que agora por conta própria. E de novo, meu pai ficou pé da vida comigo porque eu pedi a conta de um trabalho que ele tinha muito orgulho e tinha muita gratidão porque um dos melhores amigos dele é que tinha me indicado. Mas na impulsividade, na adolescência, na rebeldia, a gente acha que pode o que às vezes a gente não pode. Eu concluí o exército em 1990. Em 91, eu comecei a faculdade de administração. Decisão consciente, influenciada pelo meu antigo trabalho. Mas eu gostei mesmo de fazer o curso de administração, porque muitos acham que a gente faz o curso porque não sabe o que quer. Eu queria fazer administração. E no primeiro dia, eu encontrei com um amigo meu lá do exército. 2 amigos, caímos na mesma sala. E foi bem legal esse reencontro. Eu comecei o curso, pagando as primeiras mensalidades com o dinheiro que eu tinha recebido da empresa que eu tinha saído. No 4º mês, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E algumas aulas eram bem ruins, outras eram legais, mas algumas eram bem ruins. E aí o meu irmão começou a me ajudar, meu irmão mais novo, que estava empregado.
começou a pagar a minha faculdade, uma parte dela. Logo quando o dinheiro ia acabar, ele completou. Aquilo me deixou feliz, mas ao mesmo tempo mexeu com orgulho, né? Eu sou o filho mais velho, o mais novo tem dinheiro, está pagando a minha faculdade. Meu pai não tinha dinheiro para pagar, minha mãe também não. O que fazer? Sei que foi nesse momento que eu fiquei 6 meses desempregado. E o meu irmão pagando e eu caindo em depressão. Sem saber, hoje eu uso barba com convicção. É uma identidade que eu assumi. Mas na época não tinha barba. Mas os pelos do meu rosto começaram a crescer, o meu semblante começou a cair, fiquei cabisbaixo, o cabelo crescia de maneira desordenada, aquela fase de rebeldia. E os meus amigos começaram a perceber. Eles me chamam de Cochise. Cochise, o que está acontecendo? O que você está sentindo? E eu comecei a faltar na faculdade. Porque não conseguia pagar, algumas aulas já não eram legais e aquele quadro de desemprego, eu mandava currículo e nada, Meu pai se negou a me ajudar, falou, não te ajudo mais, se vire daqui para frente. Falei, vou me virar. Só que eu não conseguia, eu não tinha forças. E aí eu acordava tarde. Comecei a acordar 9h30, que é um sinal da depressão. 10 horas, meio-dia. E meu pai lá no fundo do quintal, gritando, vagabundo, não vai levantar daí não? Quem mandou pedir a conta? Agora vai arrumar o que fazer. Vai ficar deitado até que horas? Eu engolindo aquilo. Era como se fosse um pesadelo. Dava um certo horário da manhã, já escutava um monte de barulho na casa, meu pai acordava cedo, e quando eu não levantava, ele começava, vagabundo, não vai levantar não? O que eu fiz? Comecei a acordar um pouco mais cedo e sair de casa. E comecei de novo a ir para o centro de Guarulhos, distribuir currículo nas agências e nada. Porque o que aparecia para mim era na área fabril, era na área de produção, era na área que eu não queria atuar. Eu queria atuar na minha área, como administrador. Foi bem difícil. Tive o apoio dos amigos que perceberam isso, minha mãe também notou, mas eu não tinha força para reagir, porque não tinha resposta. Eu orava para Deus, não vinha uma resposta, não vinha um trabalho. E no momento mais crítico, mais difícil, eu cheguei em casa um dia à tarde, 6h30, 7 horas, e encontrei meu pai. E ele veio conversar comigo e falou assim, você não está indo na faculdade? Eu falei, não, de vez em quando eu falto, porque tem matérias muito ruins, coisas que eu já sei, ficar perdendo meu tempo lá. E ele falou, mas você não está trabalhando e agora também não vai para a faculdade? Vai virar um vagabundo mesmo? Como é que estão suas notas? Aí eu virei para ele e dei a seguinte resposta. Você nunca me perguntou sobre as minhas notas. Nunca abriu uma carteirinha, um boletim. Nunca foi numa reunião de pais. E agora, que eu já estou com quase 20 anos, você quer saber quais são as minhas notas? Não te interessa. Foi aí que o tapa veio. E eu não vi nem da onde. Foi tão rápido e tão forte que me jogou lá para trás do guarda-roupa. Um tapão na cara. Foi a primeira vez que eu apanhei na cara. Nunca tinha apanhado na rua, nunca tinha apanhado de ninguém. Foi a primeira vez que meu pai tocou em mim. Que eu nunca tinha apanhado o dedo. Da minha mãe eu já apanhei. Chinelada, vassourada, o que tinha na frente ela atacava, mas meu pai não. E aquilo gerou uma ruptura na família. Eu disse para minha mãe, nunca mais eu vou falar com o pai. E ela me disse, não pode ser assim, você não pode guardar rancor. Mas dessa vez eu guardei rancor. Eu experimentei uma raiva, mas foi uma raiva que eu nunca tinha sentido na minha vida. Juntou com a depressão, então eu já não sabia mais quem eu era ali. Era um misto de emoção que a gente não consegue identificar. Esse é um ponto importante da inteligência emocional. A gente conseguir reconhecer que tipo de emoção a gente está sentindo. E naquela época eu não sabia nem dar nome para isso. Só que aquela raiva, aquela energia confusa me levantou. Aquele tapa na cara me tirou de onde eu estava. Eu não sabia para onde eu estava indo, mas eu sabia que algo tinha mudado. É uma metáfora. O tapa foi literal, mas muitas vezes a vida tem que dar um tapa na nossa cara para tirar a gente de uma zona de conforto. De um lugar que a gente está cheio da razão, de um lugar que a gente acha que pode, de um lugar que a gente não tem plano nenhum e diz o seguinte, não, vai aparecer alguma coisa, vai dar certo. Essa esperança que nos ilude, que não é prática, porque a gente tem que agir. Eu agi
mas eu não agia mais direito, porque a depressão me colocou para baixo. Então, enviar currículo, me arrumar, conversar com as pessoas, pedir ajuda, nem pensar, porque o orgulho, né? Não, vou me virar sozinho. Eu que pedi as contas, eu tenho que dar um jeito. A história com meu pai é longa. Eu já contei uma aqui no primeiro episódio, essa é mais uma passagem, e tem outras, mas eu perdoei tudo o que o meu pai fez. O que esse tapa na cara fez comigo e o que ele me ensinou? Primeiro, um misto de emoções, da depressão, a raiva, uma confusão total, mas me colocou em movimento. Me fez levantar de onde eu estava e fazer algo diferente. É uma metáfora para a gente lembrar de outros momentos da nossa vida que a gente toma um tapa na cara, que a vida vem e nos tira daquela zona de conforto. Eu não estava numa zona de conforto consciente, mas era um lugar que eu estava me acostumando e somando cada vez mais pensamentos negativos e destrutivos. Era uma autossabotagem, muito inconsciente, porque eu não era adulto, eu era um adolescente passando por uma transição de rebeldia. E esse tapa na cara, por mais que seja errado, eu não apoio isso, ele me ajudou a remover parte dessa rebeldia, desses pensamentos negativos que ficavam me levando cada vez mais para aquele lugar de autodestruição. Foi um acorda, desperta, vira adulto. Não foi exatamente esse tapa que me transformou em adulto, mas a gente consegue olhar para lá e fazer conexões para lembrar quem nós somos e de onde nós viemos, em quem nós nos tornamos a partir das experiências boas ou ruins. O orgulho foi removido com esse tapa e eu retomei o meu processo de pedir ajuda. Espalhei currículo, conversei com outros amigos e falei, me ajudem, porque muitas pessoas, eu conheci várias, talvez você também, não saem do lugar porque são orgulhosas. Elas quebram a empresa, quebram o negócio, mas não pedem ajuda. E eu fui pedir. E aprendi que tem muita gente boa no mundo disposta a te ajudar. E de onde veio a ajuda? Um dia eu estava lá, sentado, no fundo da sala, na faculdade. Eu dormia na aula, porque eu não dormia bem, então eu acabava dormindo na aula. Nesse dia, a aula não tinha começado ainda, daí entrou um amigo, lá do Tabuão, o Ramos. O Ramos, ele é homossexual. Eu sabia, na nossa época, essas palavras chiques que existem hoje, a gente nem sabia usar. Eu não vou usar as palavras que a gente usava à época. Mas eu me dava bem. Sempre me dei bem com todo tipo de gente, não tenho esse tipo de preconceito, discriminação. Longe disso. Nasci num bairro que tinha uma mistureba de tudo quanto é tipo de ser humano. E todos gente boa, a maioria deles. Aí o Ramos chegou para mim e disse, Cochise, tudo bem? Posso sentar? Sentou do meu lado. Falou o seguinte, a gente sabe que você está passando por um momento difícil. E o Júnior, que é um amigo nosso em comum, ele tem uma vaga lá no hospital. Você não quer trabalhar lá? Me prepara um currículo. Ele pediu para você preparar um currículo que ele vai levar lá e vai te ajudar. Você não quer conversar com ele? Eu sabia que o Júnior também era homossexual. Eu ia trabalhar com ele no departamento de informática. E eu pensei assim, poxa, que situação. Lá vem o orgulho, lá vem o machismo, lá vem tudo que você pode imaginar. Eu tinha servido o exército. Quantas crenças limitantes já estavam ali na minha mente. Eu poderia ter falado, não, eu não quero esse trabalho. Eu não vou trabalhar do lado de um homossexual que vai ser o meu chefe. Não vou. Só que eu estava precisando. E não era o fato dele ser homossexual, mas a imagem social, a imagem perante os meus amigos, meu chefe. E aí, eu aceitei. Fui trabalhar com ele. E ele colocou uma condição. Para você trabalhar comigo, você tem que acelerar o seu conhecimento de informática. Então, se inscreva em todos os cursos que você conhecer por aí, introdução à microinformática, os cursos mais básicos que existiam, eu comecei a fazer. E aos sábados, a gente também ficava na empresa e ele me dava suporte, me ensinando Lotus 123, WordStar e aprender a trabalhar com DOS, quando não existia o Windows ainda, era o MS-DOS. Você tinha que usar os comandos ali para conseguir acessar os programas e trabalhar. E eu não sabia quase nada. E no dia 11 de junho de 91, eu comecei um novo emprego como analista trainee no hospital,
lá em Guarulhos. Agradeço ao Júnior, se assistir esse vídeo, agradeço ao Ramos, que me procurou. Desculpe se eu cometi algum deslize, se eu decepcionei vocês em algum momento, porque eu acabei saindo do hospital depois. Foi uma escolha pessoal, de carreira também, mas essa passagem foi muito marcante, fez muita diferença na minha vida, porque ali eu tive contato pela primeira vez com a informática na minha vida. Eu liguei um computador, comecei a entender como é que funcionava, aprendi a trabalhar com planilha eletrônica e tive uma visão financeira que me ajuda até hoje a cuidar das minhas contas. Essa é a história de hoje. Muitas lições aprendidas, metáforas, outros tapas na cara a vida me trouxe. Esse não foi o único. Literal foi o único. Nunca mais apanhei na cara, mas apanhei da vida e, como sempre digo aqui, nada acontece por acaso. As histórias servem para amadurecer a gente, para a gente entender um pouco mais sobre como nós funcionamos. Ajuda a gente a ser mais humilde, a não ter orgulho, a pedir ajuda e a fazer algo diferente para conquistar um resultado diferente. Não dá para ter os mesmos resultados praticando os mesmos hábitos. Por isso que aqui no canal Mente Minimalista eu falo muito sobre mudança de hábito, mudança de crença, mudança de pensamento, e tudo isso é que deu origem ao próprio nome do canal. A verdadeira mudança, a mais importante, acontece aqui. E é muito importante quando o que acontece aqui está conectado com o que acontece aqui, ó, no nosso peito, no nosso coração, no nosso sentimento, alinhado com o propósito. E o propósito desse canal é compartilhar histórias. Parte do nosso quadro é este, Histórias Minimalistas, e parte são os outros conteúdos que vocês já conhecem aqui no canal. E esse conteúdo eu estou tentando postar todo domingo. Este é o terceiro episódio. Se você não assistiu os outros, assista o primeiro episódio, que é uma história com o meu pai, uma história de transformação de vida. O segundo episódio é uma história muito legal, quando roubaram o meu carro. Nada acontece por acaso. Só clicar aqui que você vai conhecer essa história. Muito obrigado pelo seu tempo de hoje. Espero novamente ter sido útil. Inscreva-se no canal se você não está inscrito. E lembre-se, não é o que você tem, nem o quanto você tem, mas sim em quem você está se tornando durante o caminho. Um abraço e até o próximo vídeo.